do sul do Brasil. Estou em Florianópolis e hoje a gente tem assim algo muito legal, uma pessoa muito bacana vai ser entrevistada hoje. Eu o conheci acho que uns 27 anos atrás, não vou dar detalhes aqui de idade, essas coisas não vem ao caso. A questão é a seguinte, Evandro Santos, ele abriu a primeira escola de surf aqui no sul do Brasil, ele é um pioneiro, mas antes dele abrir essa escola, ele tem uma longa história no mundo do surfing. E quero que vocês curtam comigo hoje, muito legal o que a gente tem para compartilhar, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Quem não mora perto do mar vai ter uma experiência de ver alguns clipes aí e um pouco da história dele que é fascinante. Vem comigo! E aí, estamos de volta no De Coração para Coração e hoje a emoção é muito grande. Você que já viu a introdução do que fiz, sabe muito bem de que assunto a gente vai estar falando hoje e eu estou muito feliz, porque há 27 anos atrás eu vim visitar Florianópolis pela primeira vez, estou aqui na Floripa e tive experiências maravilhosas. Eu completei 21 anos aqui em Florianópolis e conheci o mar pela primeira vez, porque quem mora em Goiás sabe muito bem que o nosso mar mais próximo é 1.200 quilômetros. Então não é tão fácil assim. Quem vem a Floripa apaixona pelo mar, apaixona pelas pessoas. E eu tive o privilégio na época de conhecer o Evandro Santos, que estava ali começando a sua carreira e hoje a gente vai falar muita coisa interessante da vida dele, que vai inspirar você a amar mais ainda essa vida que é um estilo de vida, eu penso, a vida no mar, não é? Então, cumprimenta aí, fala alguma coisa assim, um pouquinho de você, como que foi a sua infância, como que o surf entrou na sua vida. Então, eu agradeço a oportunidade por ter te conhecido também, já faz bastante tempo, né? 26 anos atrás, na época... A gente estava com 21 anos, né? Que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Gente jovem, naquela época eu já surfava também, né? Já estava começando a carreira. Estava, né, começando na vida de competições de surf, né? Como eu fui amador. assistir algumas baterias que fala, não é? Vocês foram, né? A galera que a gente conheceu na época e foi bem legal ali, que foi quando tudo começou. Na verdade, começou um pouco atrás, né? Eu já surfo há muitos anos, comecei quando eu tinha 10 anos de idade, isso fazem 38 anos. Uau! Eu acho que tu não eras nem nascida na época, né? Não, give me a break, eu te falando, a gente tem a mesma idade, então, menino. Então, você parece mais nova. Ai, obrigada. E aí, né? Então comecei a surfar há bastante tempo, né? A princípio foi por intermédio dos meus primos, que tinham 2 ou 3 anos a mais do que eu e o meu irmão, Luciano, que tu conheceu também. Abraço, Luciano. Né? Então a gente, no dia, vim aqui para Barra da Lagoa na época, os meus pais não tinham esse terreno aqui, a gente ia para casa dos primos e numa ocasião a gente foi convidado para surfar com eles e ali começou o esporte da nossa vida. E aí comecei e continuei surfando durante os finais de semana. E depois começaram a aparecer os primeiros campeonatos de surf aqui em Floripa, né? E aí eu comecei a tomar gosto. E aí vieram os patrocínios, né, que me apoiavam a competir em alguns campeonatos locais, depois regionais. E os anos foram se passando. E aí eu me profissionalizei e vivi do esporte durante muitos anos da minha vida, quase 15 anos, competindo em campeonatos regionais, estaduais, circuito brasileiro. Sério? Algumas etapas do circuito mundial na época. E então eu sempre fui, né, acabou que virou a minha vida o esporte. E é o que eu faço na vida até hoje. Em 1989 comecei com as primeiras aulas de surf aqui em Floripa. Na época fui convidado por um amigo que era surfista profissional carioca, que veio morar em Florianópolis. Ele era escritor até da revista Fluir. Antigamente se conhecia o surf através das revistas de surf, né? Porque era um esporte marginalizado, não aparecia na televisão, internet não existia na época, então as pessoas que conheciam eram através das revistas de surf ou de amigos que surfavam, no caso dos meus primos, né? Então comecei ali com essas aulas inicialmente, era um projeto que se chamava Surf Tour Floripa, em 1989. A ideia inicial era dar aula de surf para os turistas argentinos e o pessoal que vem de fora, também de outros estados, na época do verão, né? Os campeonatos não eram tão constantes quanto hoje, então aconteciam poucos campeonatos e nos intervalos desses campeonatos eu fui convidado para participar desse projeto. E aí inicialmente era ir lá para o norte, entregar revistas de surf para o pessoal, que fica na beira da praia ali tranquilo, e aí as pessoas viam as revistas e se interessavam
E aí a gente pegava eles e trazia aqui para Barra para fazer uma aula, né? Na verdade não era muita aula também, era assim meio de qualquer jeito, porque não tinha técnica também, nada, didática, mas as pessoas gostavam bastante. Isso aconteceu durante 2 ou 3 verões, depois acabou o projeto, e aí eu continuei competindo, e depois de 21 anos, há 21 anos atrás, quando meu filho estava para nascer, perdi os patrocínios que eu tinha, aí eu pensei no que eu ia fazer, não queria sair do meio do esporte, e tive a ideia de retomar esse trabalho de aula de surf, só que tentar fazer de uma maneira mais profissional, né? Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais, né, a técnica, e senti a necessidade de começar a fabricar pranchas de surf também, para criar modelos que até que não existiam na época, para que eu pudesse dar garantia um dia de fazer todas as pessoas surfarem na primeira hora, né, porque no começo vinham pessoas aqui que às vezes não tinham aquela, né, não praticavam esportes, tinham um pouco de peso, então o padrão de prancha que se comprava e, né, não existiam pranchas adequadas a esse público, né? Então a pessoa vinha aqui, fazia uma aula e não voltava porque tinha dificuldade, e aí eu ficava meio triste com aquela situação. Sim, que eu queria fazer todas as pessoas surfarem na primeira hora, né? E aí eu comecei a trabalhar com fabricação de prancha, criei uns modelos de blocos diferenciados, desenvolvi umas estruturas de pranchas em 2005, né, diferenciada, que juntando com a técnica que eu passo e com as ondas que a gente escolhe aqui na Barra da Lagoa, que é uma excelente praia para aprender a surfar, as pessoas saíram surfando na primeira hora já logo desde em 2005. Eu fui uma dessas, não fui? E tu foi uma dessas, né? Tu e muita gente que vem até é aqui até hoje, né? A emoção é muito grande. Olha, eu vou interromper aqui um pouquinho, porque a gente tem tanto para conversar, e eu quero que você termine esse programa assim, apaixonado pelo mar, e colocar aí como prioridade férias em Florianópolis, em Floripa, e chegar aqui conhecer a escolinha Evandro Santos, na escolinha de surf Evandro Santos, porque é a segunda vez que a gente está vindo como família. Sim. E é tão interessante, eu gosto de falar das histórias, porque esse programa de coração para coração, a gente fala um pouquinho do que está acontecendo agora, a gente volta um pouquinho lá atrás, a gente vai trazendo algumas memórias que seja assim, interessante pra gente, que vale a pena a gente lembrar. E eu lembro que como eu disse no início aqui, que eu conheci você há um tempo atrás, né? A gente teve essa experiência de passar um ano aqui em Floripa, e nesse período foi muito bom, assim, aquele tempo que a gente estava vivendo, porque era assim, tudo, como você disse, não existia internet, não existia essa modernidade de hoje, mas a gente acabava tendo uma outra dinâmica, né, de desenvolver a amizade. E isso foi muito bom, porque a gente criou em pouco tempo uma amizade sólida, que durou aí todo esse gap, esse período entre que eu fui embora para a Inglaterra, fiquei 20 anos lá, você teve toda uma carreira. Sim. E a gente voltando para o Brasil, decidimos escolher um lugar para férias, viemos para Florianópolis, vou na internet, Evandro Santos, será que ele ainda está por aqui? Acho lá a escolinha Evandro Santos. Gente, que emoção. E aí a gente veio de 6 horas da manhã, com 6 crianças aprender, e aí foi assim um amor à primeira vista para todos os meus filhos. A gente voltou para Goiás, eles escolheram um lugar para ir, Floripa. A gente está de volta aqui, 2021, depois de um ano tão difícil que todos passaram o ano passado, a gente tem que sempre ter esperança de que cada novo ano você tem que pensar que esse ano vai ser melhor. A gente não pode deixar o peso negativo do passado, né, que a gente estava até comentando mais cedo. É muito importante a gente ter memórias boas e estarem relembrando elas, porque memórias ruins e coisas ruins todo mundo tem e passa, não é? Mas as memórias boas são muito bom pra gente ter esperança. E eu quero que hoje a gente tenha essa esperança. Você também. Eu nunca fui no mar até hoje. Muitas pessoas em Goiás não conhecem o mar. Ou no outro estado aí do Brasil, ou no mundo você estiver ouvindo. Mas eu queria que você falasse também, porque assim, foi através dessa conexão que a gente viu que a importância que tem você guardar as pessoas que passam pela sua vida, que às vezes você conhece só uma vez e você nunca mais vê falar daquela pessoa, mas quando você solidifica uma amizade e cria um carinho pela pessoa, pode passar os anos que for, que quando você encontra tem uma sintonia, tem um carinho, tem uma felicidade de saber que a pessoa está bem e que está indo bem, não é? Sim. Vamos falar mais um pouquinho, então, voltando lá atrás, né, da sua jornada. Eu lembro que aqui em 94 você foi ter uma experiência em Portugal.
Sim. Você parece que passou uns 3 meses lá. Sim, eu fui morar lá uma época, né? Até para evoluir um pouco mais no surf, porque lá tem muito boas ondas. Não se conhecia Nazaré na época, que é essa onda que muitas pessoas conhecem hoje em dia, porque é considerada a maior onda do mundo, né? E Então, a gente está com muito calor tá bem aqui, calor. gente. Então eu É verão no Brasil. E... tá bem quente aqui Tá. hoje, né? Então fui para Portugal para isso, né? Para melhorar o meu lado profissional também, né? Aperfeiçoar as técnicas do surf. E trabalhei um pouco lá também, fiz várias amizades e foi uma época muito legal para mim, né? Que bom. E aí, Evandro, por exemplo, você é um cristão. Como que você teve essa experiência assim com Deus? Porque desde que eu te conheci, você é uma pessoa assim apaixonada pela vida, apaixonada por Deus, um coração muito humilde. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em você é que você era assim um campeão, acabava de ganhar um campeonato, mas quando chegava perto da gente era ali aquele amigo, irmão, com um coração tão puro, um coração tão humilde, assim, não ter aquela prepotência, né? Você era o melhor, pra mim, né? Pelo menos que a gente era os seus fãs aqui. A gente... Evandro, que tá nas baterias que você tinha por aqui. Torcida organizada, né? Torcida organizada. Eu vestia a camiseta mesmo, né? Sim. Porque na época você era patrocinado pela HD. É, uma empresa de São Paulo. Eu tinha a camiseta da HD. Era a maior surfwear do Brasil, porque, na verdade, assim, quando começou o esporte na minha vida... E do meu irmão tá bem quente, né? Agora saiu o sol aí. Tava chovendo bastante, agora ficou abafado pelo calor. E aí nessa época tem um surfista que se chamava Bita Pereira, que era um surfista profissional, o Bita. Yes. Então o Bita na época ele tinha um trabalho de evangelização. Ele ia nos campeonatos de surf e fazia uma reunião que se chamava de a reunião dos atletas de Cristo. E ele nessa época ele falava sobre Jesus e então tiveram várias pessoas, eu, Luciano, meu irmão e vários outros amigos na época, a gente começou a frequentar esse trabalho dos atletas de Cristo, né? Foi aí que a gente conheceu a pessoa de Jesus e começou a se interessar pelo Evangelho, né? Conhecer mais a Deus e aí depois a gente começou a ir frequentar mais as igrejas, conhecer mais sobre a palavra e aí foi o que mudou toda a nossa vida, né? E hoje em dia a gente crê no sacrifício de Jesus e né? Jesus é tudo na minha vida, né, meu? Apesar de eu não frequentar muito igreja, o que, sabe? Caso, igreja... né? Porque realmente, assim, hoje, assim, a gente tem que estar tendo essa experiência de Cristo num estilo de vida, né? Porque principalmente agora com todo esse lockdown, se você fosse uma pessoa que tivesse experiência só porque você vai numa igreja local, como que você faria sem estar indo lá? Porque o importante é você acordar relação, e já viver um dia desfrutando da presença, né? E eu acho que, por exemplo, no mar, muitas pessoas me falam que quem surfa tem sempre uma conexão ali, né, especial com Deus, porque você está ali diretamente com a natureza de uma forma muito direta e pura, intensa, né? Não é? Intensa, Realmente eu acho que as pessoas que surfam, elas têm esse diferencial assim de apreciar a natureza e a grandeza de Deus diante de tudo isso, né? De uma onda quebrando, de um sol nascendo, de um vento soprando. Então, eu acho que é por aí, né? Tu acaba ficando mais calmo também e perceptivo, né? E a vida, eu acho que é isso, né? Tu tá sempre buscando, né, perceber para poder agir de maneira tranquila e consciente, né? Eu acho que é isso. É uma terapia, né? Eu conheço, eu tenho algumas amigas também que são surfistas e elas falam assim, pode estar passando o problema que tá, elas, quando vê que está muito tenso, elas pegam as pranchas, vão lá pro mar, fica ali horas e volta toda renovada, porque é uma forma de você também, né, descarregar, eliminar, Isso né? acontece muito também. A gente fala que é um cansaço bom, né? Tu vai pro mar ali, né, rema, pega umas ondas e se diverte, né? E depois tu fica cansado, mas é um cansado que te dá... É um cansaço feliz, entendeu? Porque te dá prazer com de estar naquele momento ali, sabe? Então é muito bom, né? Foi a melhor coisa uma das melhores coisas... Pra mim foi a melhor, né? Que eu fiz na minha vida. Eu fui conduzido a essa vida, né?
de estar no esporte, viver o surf na época, né, como atleta, e hoje como empresário. Eu vivo do esporte já há bastante tempo, sobrevivi durante muito tempo, e hoje em dia, né, trabalhei, criei uma escola de surf, e a minha ideia como escola também sempre foi desmistificar esse processo de aprender a surfar. Então, para muitas pessoas, tem muitas pessoas que acham que isso é impossível, né? Gente, mas se eu conseguir pelo menos subir naquela prancha, você pode. E aí, desde Sim, aquela você época, pode, não é que você também pode, você é um também slogan, pode. né? E aí, então é possível para todos, a partir do momento que tu entende, né? Às vezes a pessoa acha que não pode, e isso serve para qualquer coisa na vida, né? O impossível é uma situação que tu criou dentro da tua cabeça, né? E a partir do momento que tu começa a pensar sobre aquilo, tu começa a ver que o impossível não é tão impossível, ele pode se tornar possível, e às vezes muito mais rápido do que tu imagina, né? Nossa, isso é profundo, hein, gente? Isso aí, tá bom. E é isso, entendeu? É a vida é assim, né? E no surf é isso também. Então o meu desafio, na verdade, como, né, vivendo essa vida intensa no esporte e no surf, dando aula de surf, eu sempre falo que o surf para mim, antes de ser moda, eu já surfava, e antes de existir escola de surf eu já dava aula, entendeu? Então é algo muito mais parte mesmo da sua história da de minha vida, vida, assim, da minha essência, eu penso, né? Exatamente. É meio vocação, eu penso. Sem dúvida. E aí o meu desafio é fazer com que todas as pessoas, o desejo é que todas as pessoas pelo menos experimentassem uma vez essa sensação de pegar uma onda, né? E de preferência comigo, porque eu garanto que já vai sair surfando na primeira hora. Foi muito, João, gente. Tá? Se não fizer, eu devolvo dinheiro em dobro. Essa é a garantia. A gente nunca vai querer esse dinheiro de volta, porque a experiência é tão gostosa. Inclusive hoje, quando a gente chegamos aqui na praia, você ainda estava dando aula, e nós chegamos com o nosso carro e estacionamos no mesmo estacionamento que você, né? A gente estacionou aquele dia. E você tem o seu slogan no carro. Eu queria já fazer algumas fotos para depois eu usar, para colocar aqui no nosso programa. E quando eu estava tirando a foto, aí veio uma pessoa e falou: você está procurando escola de surf? Se você quiser, realmente essa aqui é a melhor. Ele é o melhor. Aí eu falei, então é verdade? Me fala mais, quem é ele? É o Evandro Santos, ele é o número 1. Ai, gente, eu falei, eu concordo com você. Então, assim, é muito bom isso, não é? Porque realmente as pessoas reconhecem. Aquela pessoa não sabia que eu te conhecia. Sim. Então, é muito bom saber que alguém que, né, você nem sabia que ela iria fazer isso. Então, assim, tem esse reconhecimento. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua carreira, porque você falou assim de uma forma geral, mas, assim, quais foram os seus, né, assim, achievement? Em português eu não sei, tipo assim, como que foi, assim, né, as suas competências? Fala mais um pouquinho da carreira em si, depois a gente vai falar da escolinha. Como amador, assim, os títulos que eu consegui alcançar, eu fui na época como amador. Desculpa, pé no chão, né? Gente, a gente tá bem à vontade aqui, porque tá muito calor. Então, na época que eu comecei a competir, os campeonatos, eles eram mais regionais, não tinha muito essa de circuito brasileiro, porque o esporte estava começando a surgir, né, nos estados, então eram mais circuitos estaduais. Depois que começaram a aparecer circuito brasileiro, e eram poucas etapas. Então, na época, como amador, eu comecei nas categorias de base, né, como todo profissional começa, até a pessoa chegar a nível profissional. E nas categorias de base eu competi em campeonatos do circuito catarinense. E na época eu fui campeão catarinense em todas as categorias, de mirim, júnior, open, bicampeão, até me profissionalizar. E aí, como profissional, eu fui 3 anos vice-campeão catarinense profissional. Não fui campeão catarinense por uma questão de repente, na época eu viajei para Portugal, fui para Califórnia também, para dar uma treinada lá, aperfeiçoar a técnica. Aí teve um ano que teve circuito catarinense profissional. Eu não participei de 2 etapas, e aí as outras 2 que eu competi, tiveram 4 etapas no ano. Eu não participei de 2 e as outras 2 eu ganhei. E aí eu estava fora do ranking e acabei ficando vice-campeão catarinense. Se eu tivesse participado de uma das outras 2 etapas, eu poderia ter sido campeão. Mas é tranquilo. Aí depois competi no circuito brasileiro, né, profissional, durante um tempo. Aí depois, na sequência, já nasceu meu filho. E aí foi na hora que eu perdi os patrocínios, porque aconteceram várias situações. Na época, circuito brasileiro, surfista profissional também era difícil de tu sobreviver, né? Vivendo de patrocínios com família ainda. Não se patrocinava
tanto quanto hoje, até porque não se tinha tanta mídia quanto hoje, né? Sim. A divulgação que se aparecia era em jornais e poucas vezes em revistas, e as edições Não tinha um aconteciam uma retorno vez tão, por mês, né? então os patrocínios não investiam porque não tinham retorno, entendeu? Exatamente. E hoje em dia já mudou bastante. Então, e aí eu, né, perdi os patrocínios e comecei com as aulas de surf. E aí depois eu comecei a competir esporadicamente. Aí veio a modalidade stand-up, que começou a surgir no Brasil em 2010, né? E nessa onda das pranchas de stand-up, é um fato curioso. Quando eu comecei a buscar essas pranchas de surf diferenciadas para fazer com que as pessoas aperfeiçoassem e conseguissem surfar na primeira hora, eu criei umas estruturas de prancha em 2005 e que veio a ser o tal do stand-up em 2010. Então, quando começou a aparecer as pranchas de stand-up no Brasil em 2010, eu comecei a ver as pranchas de stand-up e vi que era a mesma estrutura das pranchas que eu usava para as aulas aqui, as primeiras pranchas para a pessoa fazer as primeiras aulas. E aí eu comecei a observar aquilo, e aí eu peguei uma prancha de surf minha, arrumei um remo, e aí a minha prancha de surf virou uma prancha de stand-up também, na modalidade de stand-up. E aí começaram os primeiros campeonatos de stand-up regionais e depois circuito brasileiro, eu comecei a me interessar. E aí tem uma modalidade que se chama stand-up wave e stand-up race. O race é como se fosse uma maratona, quem chega primeiro ganha, né? Então várias pessoas, centenas e centenas de pessoas ali competindo com várias categorias de várias idades. E tem o stand-up wave, que é como um campeonato de surf nas ondas. Só que tu vai com uma prancha de stand-up remando, entendeu? Aí tu faz as manobras, como surf. E aí nessa época eu comecei a competir. É outro mundo mesmo pra gente. É bem legal, é diferente demais. Aí eu já tinha a prancha, comecei a ver, arrumei o remo, achei legal, vi os campeonatos. Aí tinha uma amiga que competia, me convidou, vamos lá no campeonato e coisa e tal. E aí nessa época era um campeonato só por ano. Depois começou a aparecer o circuito brasileiro de stand-up wave. E aí nessa época que teve os campeonatos, eu comecei a me interessar, eu comecei a competir. E aí eu fui 3 anos campeão brasileiro na minha categoria wave. Champion! Coisa, oh my então, um pouco da história, assim, é legal, né? Muito bom. Então é isso, né? Hoje em dia eu compito só esporadicamente, no inverno, quando tá mais tranquilo e a condição tá boa, eu vou lá mais para rever os amigos, a galera que a gente conhece do esporte. Que vira uma grande família, né? A galera hoje mesmo encontrei conhece. Alguém lá também que era colega seu de infância. E a gente vê que guarda mesmo carinho, né? A galera é muito legal tudo isso, esse mundo, né, do esporte, do surf, tem muitas pessoas incríveis, sabe? E além assim do surf mesmo, você para manter fit, assim, você qual é a exigência, assim, você tem que correr, tem que fazer uma academia ou só o mar te deixa do jeito que você, porque você tá bem cuidado, né? Mais ou menos, a gente tenta na medida do possível. Alimentação, tem muito tenta se alimentar bem, né? Não comer coisas à base de óleo e, né? Comer de forma regrada, né? Bastante fruta, verdura e por aí. Mas porque eu tava vendo, porque gasta muita energia. Uma hora no mar, a gente consome, sente isso, né? E atividade física, né? Tu tá todo dia em contato com o esporte, se movimentando e eu sempre falo que o surf é a minha academia, né? Eu fico vendo você colocando ali, lá as aí tu fica botando e tirando as pranchas o dia inteiro, todos os dias, tu acaba se condicionando, né? Mas chega uma idade, a gente já tá com mais de 40, vai fazer 50 agora. Calma, então, gente. Não revela tanto assim, né? Agora você foi, né? A idade é bom, né? Sim. Gente, eu sou muito feliz de ter a idade que eu tenho, de ser feliz. Porque, olha, honestamente falando, a gente tem que ser assim. Tem pessoa que é tão preocupada com essa questão da idade. Você tem que ser feliz no momento que você está vivendo. Porque você pensa, se eu tivesse 20 aninhos, 21 aninhos, eu estaria bem. Olha, se você não foi feliz lá, por que não ser feliz agora? Eu acho que eu sou muito mais feliz hoje do que durante aquele período lá da adolescência, porque você está ainda com tantas coisas confusas, você não tem uma maturidade para enfrentar a vida. E hoje eu olho para trás e falo, gente, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida porque eu estou sendo eu mesma, não estou preocupada com idade, com isso ou aquilo. Eu estou bem, de bem com a vida, de bem, não é? Eu acho que isso é muito importante, né? A felicidade é um estado de consciência também, né? Penso eu, né? Então, se tu tá consciente da tua vida e tu consegue perceber,
talvez a maneira certa de fazer as coisas, né? E aí isso te traz uma felicidade, porque tu se sente pleno, né? Eu acho que é isso. E o surf, eu procuro viver assim, né? Na minha vida. Então Muito bom. é o dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também da escolinha, mas assim, dando pro pessoal, assim, não dando uma aula, mas assim, ontem você na nossa aula teórica aqui, você falou algo muito interessante. Eu queria que você falasse, né, que a questão assim, da onda. Eu queria que a gente usasse aquela terminologia, aquele momento que você explicou, que para você pegar a onda você tem que estar olhando, você tem que estar no equilíbrio, alguma coisa assim pra gente tirar, tipo assim, de um princípio mesmo para a vida. Quando você estava falando, gente, isso aí é a vida, não é só a questão de quem vai surfar. Sim. Lembra do que você estava falando com a gente ontem? Eu levo muito isso para a vida também. Eu não sei qual pedaço que tu tá me questionando, se é na hora que tu vai decidir pegar onda, isso? Eu acho que que você estava aqui e você falava assim, você tem que ficar de olho na onda, você tem que olhar para frente, mas também você tem que saber exatamente o momento de entrar, alguma coisa assim. Sim, porque tem algumas linguagens técnicas que talvez as pessoas que nunca surfaram não vão entender, né? Por exemplo, tu chega em frente à praia, faz uma leitura das ondas, observa as ondas que estão formando e quebrando lá no outside. Outside é aquela parte de fora onde as ondas não quebram. Então tu vai observar o horizonte, vai ver as ondulações chegando, tu tem que escolher uma entre aquelas, né? A partir do momento que tu escolheu a onda, tu tem que ter uma noção de tempo, né? Para que tu possa de tempo e distância, né? Para que tu possa conseguir fazer ação ao ponto de tu entrar na onda no momento e no ângulo certo, né? Exatamente. Então é mais ou menos por aí. Tu tem que ler a onda passa, né? Então é um negócio um pouco complexo. E aí, a partir do momento que tu escolheu aquela onda, tu tem que direcionar o teu bico da prancha para a praia. Tu nunca pode estar na perpendicular, senão a onda te derruba, né? Tu tem que estar sempre mantendo a ponta perpendicular para que a onda te impulsione pela rabeta e não pela borda. Eu não sei se o povo vai entender isso, mas é mais ou menos isso. Mas é bom porque se interessa, começa a buscar depois, isso, né? Exatamente. E aí, se interessando e buscando, pode vir aqui que a gente faz as pessoas surfarem na primeira hora. E aí, é mais ou menos isso, né? Direciona. Exatamente. Você não viu? Olha as terminologias que você usou aí. Você tem que ter a questão do tempo, da distância, para você saber entrar e tomar uma decisão. E muitas vezes isso é na vida. Ontem, quando você estava falando, eu já estava assim, maquinando. Sim. Como que isso é princípio de vida, um equilíbrio que você tem que ter de saber que tem momentos na vida que você tem que ser mais rápido para decidir e tem outros que você tem que esperar a próxima onda. Não dá para você pegar só aquela onda e ir. É isso aí. Né? E eu acho que a gente está vivendo um momento que muitas ondas têm vindo, umas são bem violentas e você tem que deixá-las passar, porque elas não é uma onda legal. Né? São ondas que vêm para te machucar, para te deixar completamente destruído. Mas há uma onda que dá para você fluir e se você consegue pegá-la, é uma experiência muito boa, não é? Sim. E antes de tu fazer tudo isso, tu tem que estar preparado também, né? Para que tu consiga remar para entrar na onda, né? Então esse é um outro fator fundamental, né? Porque às vezes tu não tem o condicionamento, tu acaba que tu vai ver a onda e não vai conseguir gerar aquela energia e aquela velocidade adequada para que tu se coloque na onda, né? Exatamente. E consiga surfar a onda, entendeu? Então a gente tem que se preparar antes da ação. E aí é isso, observa, né? Tem que estar sempre muito atento aos detalhes, à formação da onda, vendo se tem outras pessoas próximas também, né? Ai, gente, muito bem bom. Detalhado. Olha, eu não quero, assim, esse programa, a parte nossa de conversa vai ser um pouco mais resumida, porque eu quero deixar um espaço também, porque estou aqui atrás de arquivos que a gente quer descobrir para pegar alguns, né, do surfing, do auge, né, de muita coisa que você vai ficar fascinado em ver. Porque olha, tinha vezes que eu ficava assistindo horas de vídeos de surfing, sabe? É legal, né? Nossa, é algo assim muito bom. Então eu quero que você, através desse programa, tenha esse gostinho, né? Pelo mar, pela água, pelo surf. E a gente quer deixar energia também, porque nós ainda vamos gravar esse programa em inglês. Então eu não posso, eu tenho que aproveitar, gente, hoje ele está cancelando uma aula para fazer esse programa comigo, então eu tenho que aproveitar ao máximo, o negócio que você falou, tem algumas oportunidades que a gente tem que pegar, então vou gravar português e inglês. E a gente, antes da gente encerrar, eu queria só mencionar o nome da equipe que veio comigo aquela vez em Florianópolis, porque eu tenho certeza que eles vão estar assistindo e eu acho que foi uma equipe que a gente se tornou uma família. Hoje mesmo a gente falou da Sara, tem o Júnior, a Marinalva.
o Gleidson, né? Sim, Gleidson. E a Cícera. Cícera, Nós é moramos verdade. todos juntos ali numa casa de missões por um ano, a gente se tornou uma família e tivemos uma experiência muito forte, né? Chegando em Florianópolis, a gente foi conhecer a cidade, primeiro final de semana fomos no shopping center que estava acabando de ser inaugurado, muito lindo, beira-mar. E eu lembro muito bem que aconteceu um incidente muito forte, que foi o fato, né, do pai, que era o pastor Júnior, segurando a filha de 2 aninhos e a outra aqui na escada rolante e tropeçaram e a pequenininha aqui caiu, né, acho que estava no 2º ou no 3º andar. Então, assim, literalmente poderia ter sido fatal. Então, eu quis trazer esse evento porque, assim, eu sei que a Késia hoje tá com a gente, ela tá casada, tá com um filhinho lindo, maravilhoso, uma família linda. E eu queria dedicar um pedacinho desse programa para agradecer a Deus por aquele milagre, porque nós tivemos a experiência de vivenciar um milagre, porque a altura que foi, num concreto, não existe explicação para não ter um osso quebrado, não ter sido fatal. Então a gente tem essa gratidão eterna e o nosso abraço, o nosso carinho, que foi também através desses incidentes que a gente conheceu a família da Dona Marisa, que também é admiradora do programa e hoje a gente é uma família, eu amo todos os filhos dela, é uma família muito querida, muito especial. E através, muitas vezes, de um momento triste que nasce um irmão, né? Tem um versículo que fala, né? Que na dor nasce um irmão. E muitas vezes a gente está passando por dificuldade, é hora da gente estar aproveitando esses momentos para solidificar os relacionamentos, né? E hoje estamos aqui desfrutando de um momento tão gostoso por causa de uma amizade que saiu lá e a gente está aqui se compartilhando, né, agora a sua experiência vivida, né? Nem assim para frente, porque naquela época a gente estava ali torcendo por você, porque você ainda estava subindo o seu degrau de conquista, né, da sua profissão, dos seus sonhos. E hoje a gente está olhando para trás e vendo que, né, alcançou, você está aqui agora semeando e deixando um legado, né, para muitos também que vão estar sendo beneficiados pelo seu trabalho. Né? E queria que você encerrasse com qualquer outra coisa que você queira falar para alguém, um pensamento seu. Eu quero agradecer, na verdade, o que eu mais faço na minha vida é dar graças a Deus por tudo, né? Por acordar, caiu o óculos, não tem problema. Tranquilo. E, né, tá vivo, poder respirar, ter saúde, né? Poder contemplar e dar graças a Deus pelo passarinho que está cantando ali agora e, né, por tu estar aqui, né, a tua família também, a minha, todo mundo com saúde, né? Pô, a gente só tem que agradecer, meu. Quanto mais tu agradece, mais coisas boas acontecem. Então a gente tem que ter né, tentar ser o mais otimista possível, né? Não tem nada de ruim que não possa piorar ou de melhor que não possa ser melhor ainda. Então a gente tem que estar sempre pensando no melhor, porque coisas melhores virão. É simples assim, entendeu? Eu acho que a vida é bem simples, né? E a gente que dá uma complicada, né? Exatamente. Então tem que viver o simples e, sabe? E é isso, meu. É gratidão eterna, porque é isso aí, né? Isso mesmo. E fica aí abençoado e curte agora os vídeos que você vai estar vendo aí no programa e até o próximo, de coração para coração. Valeu. Valeu. Obrigada. Foi bom? Muito bom. É. Sabe quem